Como havia sido proposto, dando seguimento ao ensino da Brit Hadashah, que o Leomar ficou responsável, o tema cristianismo é um tema que precisa ser sedimentado, precisa ser muito bem abordado, e ele cai num momento onde o Eterno finaliza o ciclo de Torá conosco, falando do problema da identidade com a Torá, a identidade com o Messias, e o símbolo máximo do cristianismo, que é a pessoa e a figura de Jesus Cristo. Ele é tanto a resposta para o problema quanto para a solução envolvendo esta identidade. Quando nós nos deparamos com as bases da fé cristã, ela toda vai girar em torno do indivíduo chamado Yeshua, Jesus Cristo. E o grande problema do cristianismo é que houve uma identificação unilateral da figura de um homem sem a sua base de Torá junto a ele. Então foi feita uma descaracterização do homem Yeshua, que foi elevado ao ponto de ser Jesus Cristo, o Deus encarnado em meio aos homens. Então, quando nós olhamos para uma pessoa e buscamos a sua identidade, nós precisamos buscar a questão da sua identidade espiritual e física. E Yeshua, ele concentra nele uma base muito sólida de adesão ao Pai por meio de cumprimento pleno da Torá, mas ele também tem uma obra que o identifica com esta Torá. Um dos grandes problemas da base do cristianismo, a qual um dia foi a nossa mãe, foi o peito que nos deu leite, que só se identifica com uma parte da identidade deste homem, e a partir do momento que você se identifica com uma parte desta identidade, que são as obras que ele praticou, e você não se identifica com a sua fé, com a sua adesão ao Pai, o desvio da Torá leva a tornar um sistema que se ergue há 2000 anos aproximadamente, oficialmente um pouco menos de 2000 anos, e esse sistema ele se impõe contra a própria Torá, que é a base da fé do homem Yeshua, o qual se baseia toda a doutrina do cristianismo. Como a gente falou da última vez, o cristianismo não é um tema que, de nossa parte, tem por intenção conversar na forma de agredir ninguém. Nós um dia estivemos lá de forma flagrante, estamos aqui hoje, mas todos nós de alguma forma carregamos algumas marcas e alguns resquícios dessa doutrina que nos distanciou da presença do Eterno desde que nascemos. Quando eu penso muito sobre essa questão do cristianismo, é uma das formas com que eu mais procuro me colocar agradecido diante da presença do Eterno, porque quando Ele nos tira de lá e nos dá uma oportunidade de viver uma Torá viva, uma Torá verdadeira, é um motivo de muita gratidão, porque é muito difícil o abandono pleno de uma doutrina onde nós nascemos. Ser franco quanto a essa questão chega ao ponto de, muitas vezes, em nosso meio, nós já tivemos inúmeras situações como essa, as pessoas buscarem uma tentativa de se descaracterizarem de tal maneira para que não sejam mais identificados como cristãos, que buscam uma vertente também desviada da Torá e mergulham dentro de um judaísmo, qual não é a Torá que Yeshua pregou. Então, é uma linha muito tênue entre nós abandonarmos uma doutrina e caminharmos para não cair em outra, porque retorno não é igual a judaísmo. Esta casa nunca se intitulou uma casa adepta do judaísmo. Como casa e instituição, ela sempre foi adepta da palavra de Adonai revelada aos homens, chamada Torá. É uma casa judaica pela sua essência na fé, na adesão, no reconhecimento de termos Abraão, Isaque e Jacó como pais, termos Moisés como aquele que nos entrega a Torá,
e a Yeshua como aquele que nos revela esta Torá de forma plena. Isso não nos faz necessariamente abdicar de uma doutrina para entrar em outra. Torá não é doutrina. Torá não é lei, Torá não é doutrina, Torá não é um ideologismo que nós podemos partilhar. Torá é simplesmente a vontade de Adonai dada ao homem pelas mãos de Moisés e amplamente descodificada pela boca de Yeshua, o nosso Messias. É assim que, como instituição, Casa Rehovot, ela sempre se posicionou ao longo do seu tempo de existência. E quando eu estava passando o olho essa semana sobre a questão do cristianismo, invariavelmente a gente precisa mergulhar nos comentários e nos princípios fundamentais daqueles que são adeptos ao cristianismo para entender esta doutrina. E a figura central de Yeshua, ao mesmo tempo, ela é a resposta e ao mesmo tempo ela é o problema. Porque você lança a mão de um testemunho de um homem como Yeshua para defender uma doutrina humana. Quando nós vamos ver que o problema todo está na nossa identificação com o Pai. Foi falado hoje de manhã que o problema entre Abraão e Ló caiu no problema da identificação a respeito do nome de Adonai, que estava embutido no nome Avraham, Av, Pai. Uma referência tanto física quanto uma referência espiritual deste Pai. Quando um filho nasce do ventre de uma mãe, ele tem um pai físico e ele tem um pai espiritual. É isso que o nome Avraham traz como conceito. Ali, dentro do conflito que houve entre Ló e Avraham, nos foi ensinado de manhã que houve primeiro uma perda de identificação de Ló para com aquele que deu vida a ele, Adonai. Mas ele também descaracteriza a sua identificação com Abraão no momento onde eles têm que se separar. Porque Abraão era pai de Ló. Não pai genealógico, biológico, mas ele era pai porque ele educou a Ló, junto com todos aqueles 318 que foram educados na casa de Abraão, que combatem ali naquela briga entre os 5 reis e os 4 reis, que vão libertar todos aqueles homens no capítulo 13 de Bereshit. 13, né? 14, né? A batalha no 14, isso. Ali com Kedar-Laomer, né? Todo aquele problema. Vocês vão ver nitidamente que Ló era partidário da família de Abraão. Ele era criado na casa de Abraão. E segundo os nossos pais, Abraão, desde o momento que ele parte, ali no capítulo 12, toda a sua formação de ensino, ela é a estrutura primitiva das yeshivás de ensino de Torá que vieram nos tempos modernos. A Ohel Avraham, a tenda de Abraão ali descrita, onde os anjos recebem, onde Abraão é recebido ali pelos anjos, é considerada a primeira yeshivá de ensino de Torá pela casa de Avraham. Então, quando nós olhamos essa identificação de Abraão com o pai, nós temos que buscar dentro de nós aonde está a nossa identificação com o pai. Nos identificando com o pai e com a sua palavra, nós não vamos cair no problema drástico de doutrina. O que é a doutrina cristã, o que é a doutrina judaica, o que é a doutrina islâmica, o que é a doutrina espírita. Porque a tendência do homem é, ao se decepcionar com uma determinada doutrina a qual ele escolheu ou que ele nasceu viver, ele invariavelmente acaba caindo em outra doutrina. E Torá é liberdade para o homem. A Torá ela foi dada como um princípio onde o homem nascia e deveria morrer como um ser livre. Livre de todo e qualquer domínio. Vejam que Bereshit capítulo 1, lá no 5º dia da criação, no 6º dia da criação, quando o homem vai ser formado, ali ele já bota um limite ao homem. Ele diz que o homem dominaria sobre tudo que é vida sobre a face da terra. Tanto vegetal quanto animal, o que fosse vida sobre a face da terra, o homem deteria a autoridade de domínio. Mas ao seu semelhante, não. E a doutrina básica que Caim não conseguiu compreender para se manter identificado ao pai foi: o pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo.
é o pecado que nos separa de Elohim, então basta o homem buscar a presença de Elohim e identificar o que é pecado, e ele será um homem livre do pecado. As doutrinas, elas vêm e elas trazem traços de excelência da Torá muitas vezes. Aí que nós caímos no problema. Ou vocês não acham que o cristianismo traz traços excelentes da Torá? Óbvio que traz. O traço mais excelente da Torá que o cristianismo absorve para si como uma doutrina é o primeiro e o segundo testamento. Tem coisa mais bela do que a palavra de Adonai escrita? O cristianismo não nega nada de Gênesis e Apocalipse na sua escrita. O islamismo tem traços de Torá flagrantes quando nós lemos as doutrinas islâmicas. O judaísmo, então, ele é riquíssimo, ele é todo fundamentado, mas ele não é a Torá especificamente. Então, falar de cristianismo, quando eu falei que eu gostaria muito que a senhora tivesse continuado à tarde, é porque falar das doutrinas que predominam, né, dentro daquilo que são as grandes religiões sobre a face da terra, é nós falarmos de um erro que ao mesmo tempo ele é sutil, mas ao mesmo tempo ele é grosseiro demais. Ele é grosseiro porque nós vamos ver já no início, eu trouxe aquela imagem ali, exatamente de uma forma mais para incitar uma certa reflexão, que segundo as bases cristãs, a chamada Santa Ceia, que é a última Páscoa que Yeshua celebra antes de ir à cruz, é a base fundamental da constituição da igreja cristã. Quando nós já vimos e há alguns anos viemos aprendendo juntos, que ali Yeshua está ensinando um ceder de peça totalmente ajustado a um momento de urgência, porque ele estava próximo à morte. Não existe doutrina de formação de igreja por trás do que ele fez. Quando você reconhece Êxodo capítulo 12, a celebração do primeiro Pessa, e você olha Yeshua à mesa com os discípulos, não há como não reconhecer os traços de Torá no ensino dele. Ele tem autonomia para fazer algumas coisas, como a interrupção da quarta taça, e ele manda que Adonai seja louvado, louve a Iá pela cidade, mas isso de forma alguma descaracteriza toda aquela estrutura de Torá no ceder que ele estava celebrando. Então, a questão voltada para os dogmas doutrinários é onde nós acabamos nos revolvendo na lama da doutrina. Isso é duramente encarado muitas vezes por algumas pessoas, porque nós em todo tempo precisamos definir o que somos. O medo de dizer que não somos cristãos é o medo de nós estarmos dizendo que não cremos em Jesus. O medo de assumirmos uma identidade judaica pode nos fazer gerar uma certa fragilidade quando, ao olhar a identificação com Yeshua, nós sermos confundidos com um cristão. Mas a questão toda, ela gira em torno da nossa identificação pessoal. Quem nós somos diante de Adonai? Eu sou cristão? Eu sou adepto do protestantismo? Eu sou adepto do judaísmo sefaradita, askenazita, do judaísmo reformista, do judaísmo ortodoxo? Essas são questões que eu, sinceramente, hoje, quando eu vejo essas discussões por trás disso, é como se eu olhasse Adonai se afastando do homem nesse momento. É o homem tendo uma mente tão pequena quanto ao contemplar a Torá, que ele não consegue ver Adonai acima de todas estas coisas. Você e eu termos uma identidade, ela é uma coisa natural. Eu sou brasileiro. O brasileiro é conhecido pelo quê? Pelo samba, pelo carnaval e pelo futebol, não é isso, Liz? Onde você vai, brincam com a gente. Quem nunca ouviu falar em Pelé? Quem nunca ouviu falar em Ronaldinho? O brasileiro é conhecido dessa forma. Identificação é um problema primário na criação. Porque quando o homem ele destitui-se de Adonai pelo pecado, ali ele perde a sua caracterização com a entidade divina que o formou. E aí está o grande ponto. As bases sólidas de uma doutrina, como o cristianismo,
ela nasce em cima da necessidade do homem preencher esse vazio interior de se identificar com alguma coisa, quando simplesmente nós vamos ver Yeshua dizendo que se identifica com o Pai. A fala de Yeshua é muito simples: eu e o Pai somos um. A minha obra, a minha palavra não vem de mim, mas ela vem do Pai. Ele tinha uma identificação que não fazia dele partidário de fariseu, de saduceu, de ortodoxo, de cristão. Ele não tinha esse viés sobre ele. Teve um livro que eu li uma vez, ao título do livro, a capa dele está em uma interrogação dizendo assim: Jesus, judeu praticante? Interrogado. E o livro transcorre todo em cima daquilo que é a narrativa da vida dele, em cima daquilo que as bases doutrinárias judaicas o assumem como judeu ou não praticante do judaísmo. O livro passa em cima todo disso quando Yeshua se diz identificado com o Pai. Ele não buscou identificação com essas questões. E aí, Levi, passa ali o primeiro para a gente. Dentro dos fundamentos que formam a igreja cristã, e aí eu não estou falando de catolicismo, eu estou falando de cristianismo necessariamente. Tá? As bases da formação cristã, eu queria que a gente primeiro lesse 3 textos que vai sedimentar a posição de Yeshua quanto a essa questão da identificação, para depois nós tentarmos avaliar por nós mesmos se as bases doutrinárias cristãs, elas realmente se apoiam em algo que Yeshua determinou para isso. É aí que está o grande ponto da reflexão. O grande ponto da nossa reflexão é saber se nós vamos buscar um comportamento similar ao do Messias, se identificando com o Pai e deixando estas questões doutrinárias para aqueles que não conseguem olhar a Torá de uma forma excelente, ou se nós vamos ficar na guerra do... Igual tem hoje direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Se nós vamos ficar no meio desse tiroteio que existe hoje. Porque o que a internet discute hoje, o que os grandes teólogos, os grandes conhecedores de Torá, eles discutem hoje, são as questões que envolvem esse fluxo humano contraditório em todo o tempo que se esbarra. Você não vê as pessoas discutindo na internet, e em blogs, em palestras, nesses cursos online que se faz, as pessoas buscando uma identificação simples e puramente com a Torá. E aí que eu não consigo entender por que nós precisamos continuar nesse liquidificador. Porque enquanto eu não encontro um problema, pastor, em determinada vertente que eu assumo para mim, eu vou me sustentando nela. Teve um indivíduo que saiu daqui recente, que nasceu no cristianismo, foi cristão durante alguns bons anos, esteve nessa casa conhecendo o retorno e simplesmente ele abandonou a casa. Quando ele abandona a casa, ele vai para um lugar onde ele se assimilava com a postura daqueles que ali estavam. Hoje, a assimilação dele já não é suficiente naquele lugar e ele começa a fazer uma obra que ele fundou para poder fazer, entendeu, Ulisses? Ele tem que encontrar uma forma de ajustar o estilo de vida dele àquilo que a consciência dele não o acusa. Quando a Torá em todo tempo ela nos deixa desconfortável quanto à nossa consciência. Então eu vou indo por um lado onde eu começo a não ter conflitos pessoais e aqui eu me assento. Aqui eu fico e daqui a pouco eu e esse sistema a qual eu me aderi já não temos mais diferença. Eu sou o sistema e o sistema sou eu. Eu me identifico com uma forma ideológica de vida que está muito aquém da forma que a Torá traz para nós. E quanto mais tempo eu sou vítima desse sistema, mais tempo o enraizar dessa doutrina está dentro de mim, mais difícil de eu me descaracterizar desse sistema. Pois não, pastora, fala aqui. Ó, até ligar aqui. Por isso que Adonai retira Jacó de Canaã, do sedentarismo que ele se encontrava, e com o filho que para ele já estava desaparecido, que ele não iria encontrar mais, então, que era José. Então, ali Adonai vai se movimentar para retirá-lo de Canaã e levá-lo para o Egito. Na idade que ele tinha, aquilo foi bastante difícil,
Mas quando Adonai disse para ele, eu descerei contigo. Desce ao Egito. Eu estarei contigo no Egito. Eu descerei contigo. Então ele foi tranquilo, porque ele teve o ok do Eterno e a presença do Eterno conduzindo. E em todo o tempo o testemunho dos filhos de Jacó e de Jacó no Egito os diferenciavam dos egípcios, a ponto de que no ato da morte de Jacó houve um sistema de luto e funeral egípcio e um outro judaico, de uma forma muito bem determinada. Ou seja, a presença dele no Egito não descaracterizou Jacó no Egito, como judeu. Abraão, para se descaracterizar de um sistema politeísta primitivo em Padã Arã, em Ur dos Caldeus, onde ele vivia, ele precisa ser retirado para Padã Arã. Ali ele faz uma primeira parada. Ali ele e seu irmão Naor precisam se separar, depois da morte de Terá, seu pai. E dali ele parte, Ler-Lerá, vai por ti. A próxima porção. Quando ele assume essa postura, ele está fazendo um abandono pleno de uma doutrina e de um sistema que o caracterizavam para ir para um lugar do desconhecido. Ele não se envolve, ele vai ao Egito, ele não assume uma identidade egípcia, ele depois vai a Canaã, ele não assume uma identidade cananeia. E em todo o tempo a Torá vai dizer, não assumam as práticas e as posturas dos povos que habitam a terra de Canaã. Não era para ser criada uma identificação com nada daquilo que já era pré-existente. E aí a Torá vem com inúmeras instruções, nos dizendo que toda cópia de conduta de vida a respeito daquilo que já se existia sobre os povos da terra era proibitivo pela Torá. Então, nós caímos no grande problema de abandonar um sistema e não cair em outro. Eu deixei o cristianismo para ir para onde? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Aonde eu estou, se eu deixei o cristianismo porque compreendi que é uma doutrina desviada da vontade de Adonai, aonde eu estou? Porque a tendência do homem é sair de um sistema ideológico e cair em outro. Torá não é ideologia. Torá é uma morte permanente do eu até o fim da vida do homem. Não existe doutrina religiosa, ideológica ou filosófica que pregue uma morte da natureza interior do homem ao longo de sua vida. Então você não tem como caracterizar a Torá como uma religião. E essa tem sido a abertura que nos tem sido dada para ensinar a palavra, por exemplo, no local onde o Eterno nos colocou para ensinar. E de forma flagrante é dito, não está sendo ensinado religião a nenhum de vocês. Mas a palavra do Eterno, ela permanece para sempre. As religiões estão fadadas a ciclos, às vezes mais curtos, às vezes mais longos, e o cristianismo está na sua franca decadência, em pleno século XXI. Teve seu apogeu, formou cidades-estado, formou estados conduzidos pela religião. A Europa Ocidental toda foi regida por um sistema religioso, mesmo tendo autoridades reais locais. Dali nasce o anglicanismo, rompendo com o Vaticano. Dali nasce todo o protestantismo, porque o sistema do Estado já não estava mais conveniente a se subordinar ao sistema religioso. Então rompe-se com aquela estrutura, mas se cria uma outra. Então a reforma cristã não é um abandono do cristianismo. Não é. E aí, eu queria ir com vocês nesses 3 textos aqui. Olha Yeshua em João capítulo 7, verso 16 e 18. E Yeshua disse, o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Elohim, que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Elohim, saberá se o meu ensino vem de Elohim ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Ele está se destituindo de ser dono de uma doutrina a qual os homens iriam seguir. De forma franca que ele está dizendo que você não está seguindo a doutrina de Yeshua, mas a doutrina que vem do Pai. Passa o próximo, Levi, para mim. Olha João 14, 9. Todo aquele que me viu, viu também o Pai.
Então por que me pedes para ouvirem? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são minhas, mas vêm do Pai, que vive em mim. E é através de mim que Ele realiza as suas obras. Creiam somente que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou então acreditem por causa das obras que me viram fazer. Ele se isenta todo o tempo de ser, pastor, um revolucionário com uma nova doutrina se impondo sobre os homens. E Roma fez essa leitura perfeitamente, a ponto de intitulá-lo figura central da doutrina cristã, descaracterizando a Torá, a qual ele defendeu em todo o tempo, e aí um sistema cristão se forma por trás disso. Mas ele está dizendo, e aí nós vamos ver as bases do cristianismo, se tem condição de associar a Yeshua o nascimento dessa doutrina. Passa o próximo, Levi. Olha Mateus 5,17. Não julguem erradamente a razão da minha vinda. Não vim para acabar com a Torá de Moisés ou com os avisos dos profetas. Vim antes para os cumprir e realizar. Digo-vos que nenhuma letra ou acento das Escrituras desaparecerá até que o céu e a terra acabem. Ele assume que a doutrina mosaica, que é a Torá revelada pelas mãos de Moisés, é aquilo que ele segue, é aquilo que ele ensina, é aquilo que ele cumpre, é aquilo que ele vive. Dentro disso daí, nós vamos ver bases cristãs muito flagrantes, desarticulando a Torá e removendo alguns pontos que são flagrantes na Torá. Como é que ele vem e diz que não veio para bloquear nada que vem de Moisés, e a sua ressurreição ao terceiro dia, outrora o domingo, torna o domingo o substituto do Shabat? Quando pela boca dele ele defendeu que o ato de morte e ressurreição dele substituiria uma letra ou um acento das Escrituras? Ele não acresceu um sequer mandamento à Torá. Ele apenas cumpriu a Torá. Ele não aperfeiçoou o que o Pai fez. Porque muita gente diz assim, que o texto lá de Mateus diz: eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. O mandamento de amar uns aos outros é um mandamento que está implícito e explícito na Torá de Moisés. Ame ao estrangeiro que está no meio de vós, para lembrar-vos que um dia fostes estrangeiros na terra do Egito. Capítulo 19 da Parashá Kedoshim, Levítico capítulo 19, está no código de santidade. Amar o estrangeiro. As 5 palavras da tábua falam de um amor do homem com o seu semelhante. Não mate, não adultere, não falseie, não cobice, não roube. Como é que não existia amor? Aí nós vamos nos pegar em questões de tradução para dizer que eis que eu vos dou uma nova lei. Não existe nova lei. Existe a Torá reinando. E Yeshua era um porta-voz desta Torá em todo o tempo. Passa o próximo, Levi. Isso daqui são as bases de fundamento do cristianismo. Do grego Christos, Messias, ungido, religião abrâmica monoteísta. Aqui cai no primeiro problema. Ela não pode ser abrâmica. A associação que o cristianismo faz para se auto-intitular uma religião abrâmica se faz do fato de reconhecer Jesus como judeu e ter uma genealogia que vai a Abraão. Mas os pais da igreja tão evocados na atualidade são Calvino, são Lutero, são os papas que decretam e rompem decretos. É São Pedro, que foi considerado o primeiro papa. Eu e o Leomar estávamos conversando com isso. Não existe São Isaías, São Ezequiel, São Abraão, São Jacó. Esses não foram santos. Mas Santo Antônio foi, São Francisco foi, Santo Agostinho foi. O pastor da igreja é santo. A religião cristã ela não é abrâmica. Porque se ela tivesse por fundamento as suas raízes em Abraão, Isaque e Jacó, ela manteria a conduta de vida praticada por eles e seus descendentes. Então ela não é abrâmica. É uma cômoda questão genealógica para associar a pessoa de Yeshua e não desfigurá-lo como judeu. Apenas isso. Ela é centrada na vida e nos ensinos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentadas no Novo Testamento. Ok.
aqui não tem tanta... Porque se eles enxergassem Yeshua como verdadeiramente estava tudo muito bom, né? Mas aí que começa o problema. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, como Messias, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Aqui a gente ainda balança. Ele é Adão? É. Ele é Salvador? É. Ele é filho de Elohim? É. Ele é Messias? É. Mas passa a continuidade. O cristianismo acredita que Jesus seja o Messias profetizado na Bíblia hebraica. Ok. O modelo de uma vida virtuosa. Ok. O revelador da vontade divina. Ok. E a encarnação de Elohim. Uma forma simples de entender esse conflito, de que ele não é Deus, é simplesmente vocês entenderem um trechinho da Bíblia Sagrada. Elohim é Espírito. Tudo aquilo que você dá forma, descaracteriza daquilo que é Elohim. Ele é redondo, ele é quadrado, ele é moreno, ele é branco, ele é preto, ele tem barba branca, cabelo branco, alto, baixo. Quem é Elohim? Ele não tem forma. E Yeshua tinha uma forma, tinha uma estatura, tinha um peso. E Elohim não é comparável a isso. Então, a partir do momento que você associar alguma coisa que se encarnou e atribuir isso a Deus, aquilo que se encarnou não pode ser chamado de Deus, porque Deus não tem forma. É um dos princípios básicos de chamar Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. As tábuas vão dizer ali, ó, eu sou o eterno teu Deus, que te tirei com mão forte e braço estendido do Egito. Não terás para ti outros deuses. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura. Você não pode dar forma a nada que você possa olhar e associar aquilo ao Pai que nos formou. Então a doutrina cristã, ela se perde totalmente nesses quesitos. Não há forma para ele. Ele é invisível. Ele não tem cheiro. Ele não tem um limite para dar-se. Elohim vai daqui até ali. Esse é Elohim. É dentro desse critério que o cristianismo vai indo, vai indo, vai indo, e a Torá de Moisés vai ficando para trás. E nós precisamos ter um conhecimento de Torá suficiente para sabermos olhar e discernirmos essas coisas de forma franca. Quando Yeshua diz, quem olha para mim vê o Pai, ele está atribuindo as obras que ele praticava como sendo obras consagradas pelo Pai. Assim como quando você via Abraão praticando justiça, você via nele Elohim. Assim como você via Moisés praticando justiça, a sua obra refletia a imagem de Elohim, mas você não define isso como Elohim. Por isso que ele disse, se vocês não creem em mim, olhe pelo menos pelas obras que eu fiz. É pela ação que você vai reconhecer Elohim. Você reconhece ele em cada fôlego que você dá? Então você reconhece Elohim. Mas como é que você define este Elohim? A partir do momento que nós tentamos fazer uma definição de Deus, nós já estamos desviados da Torá. Não se define aquilo que era antes de todas as coisas. Prestem atenção que nós estudamos a Parashá Bereshit no sábado passado. A Parashá Bereshit, e eu já compartilhei com vocês da minha experiência aprendendo isso há 8 anos atrás, e foi tarde de manhã. Rafael lembra bem dessa história, né, Rafael? Por que ele inaugura a vida na tarde? Eu fiz uma pergunta a uma comunidade cristã essa semana, não foi? Exatamente essa pergunta. Ele não podia ter começado o dia quando a luz do sol se ergue? Porque não existe um ser humano sobre a face da terra que não tenha a íntima sensação de que o dia começa quando o sol nasce. Por que ele, na sua grandiosidade, não marca o início da criação por uma manhã e marca por um pôr do sol entre a tarde e a noite? Porque ele precisava marcar que antes do primeiro ato da criação, formando a luz, e haja luz e houve luz, e viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, naquele ato ele quis dizer uma coisa, e foi tarde e manhã. Antes da primeira tarde, ele existia. Ele estava lá.
o que precedeu a existência da vida era Ele. Só isso. E aí ele diz, a partir de mim houve uma tarde e uma manhã. Ele é o marco inicial de tudo. Porque ele é atemporal, ninguém o formou, ele é. Como é que a gente pega esta entidade sobrenatural e diz que ele tomou a forma de um homem? Isso quem fez foi o Olimpo da Grécia. Quando os deuses do Olimpo copulavam na face da terra com as mulheres, e essas mulheres elas formavam semideuses e por aí vai. Dentro desse critério, chegam a haver explicações esdrúxulas, eu já falei com isso com vocês aqui, e uma pessoa que caminhou algum tempo conosco aqui, era um grande defensor dessa base, é que Yeshua não era Deus nem homem, ele era um semideus, porque Deus copulou com Maria. O sêmen divino enxertou o útero de Maria, então ele tem metade do DNA divino. Que DNA que Adonai tem? Qual é o código genético que define Adonai? Quando a pastora falava de manhã que os seres celestiais copulavam com as mulheres, esse DNA de mistura celestial com o humano não tem vínculo nenhum com Adonai. Adonai se diferencia e se separa e aparta de tal maneira de tudo que criou, mesmo antes de haver o pecado, que ele levanta um para criar. Quem é a voz que engendra a criação segundo João capítulo 1? Não é o próprio Elohim que bota a mão na massa para criar todas as coisas, traduzindo no bom português. O contato dele, que é indefinido, com aquilo que tomaria forma definida, não se faz diretamente. Ele cria um intermediário para fazer. Eu e o Pai somos um. E Yeshua é o braço divino na criação. Deus não se misturou a nada que se desse forma, que se desse nome, que se desse alguma definição que o humano pudesse fazer. Por isso a loucura dos homens querendo pronunciar o nome de Deus. Como é que você vai ter a audácia de pronunciar o nome daquele que era, que é e que sempre será? Ele bota limites, ao homem não é permitido. É dentro desse ponto que o dogma cristão ele começa a fragilizar. E aí nós caímos no primeiro grande problema. Passa o próximo ali, Levi. Aí aqui é um pouco do histórico, que o cristianismo ele nasce essencialmente romano, né? E aí nós vamos ver que na verdade não é bem assim. Houve a tal igreja do primeiro século que muitos intitulam como primeira instituição cristã existente sobre a face da terra em Atos capítulo 15, que eu vou chegar lá com vocês, mas tradicionalmente subordinada ao bispo romano, a ortodoxa oriental que se divide da católica pouco mais de 1000 anos após o nascimento da era cristã, com o grande cisma do Oriente chamado, e você vai em Jerusalém e você vê isso tudo, tá? Na igreja do Santo Sepulcro, Leomar, quando você entra lá, é cristão ortodoxo, é cristão tradicional, é protestante, todos debaixo de uma mesma sistemática. E o protestantismo, que nasce bem depois, lá no século XVI, com Lutero, Calvino e por aí vai, as sedimentações do cristianismo. Passa o próximo aí, Levi. Originalmente, muitos teólogos vão afirmar que o cristianismo se inicia como uma seita judaica, classificada como uma religião abrâmica e monoteísta, então nós já vimos que isso se fragiliza de forma muito flagrante. No século IV, ela já havia se tornado a religião dominante no Império Romano, então toda a característica que a comunidade de Atos assumia para si, que a reconhecia como seita judaica, ela se desvirtua por meio de Constantino pelo grande volume de adébitos não judeus a esta doutrina. Então tudo aquilo que era ainda um marco judaico na doutrina cristã do primeiro século, ele vai se diluindo pela mistura dos povos de outras nações que conheciam outras formas de vida, e aí o cristianismo ele se desenvolve de maneira institucional quando Roma ela toma toda a Europa, parte da Ásia, parte da África, ela se institui como um império mundial. E ela
coloca que o cristianismo seria a religião oficial e começa a perseguir toda a prática religiosa desviada deste conceito cristão que Constantino estabelece lá no ano 312 depois da era cristã. Passa o próximo aí. Quando a gente fala da defesa de que inicialmente o que foi o embrião do cristianismo, na verdade, ele é uma doutrina que nasce dentro da fé judaica, ali eu botei os textos que mostram a genealogia judaica de Yeshua, ele fazendo circuncisão e consagração, ensino de Torá, guarda de Shabat, imersão, e temos flagrantemente ele celebrando Pessah, Sukkot, Hanukkah e Yom Kippur no seu tempo. Então, a sua estrutura era totalmente judaica. Se nós temos Yeshua dentro de todo este contexto judaico, como é que ele funda uma religião que abandona Shabat, que não ensina a Torá, que não celebra Pessah, Sukkot, Hanukkah e Yom Kippur, que não faz imersão dentro dos critérios de imersão da Torá, porque batismo não é isso. E ali está o grande problema: genealogia e circuncisão. Outro grande problema que o afasta da encarnação de Deus. Como é que você dá nome a pai e mãe daquele que formou todas as coisas, Carlão? O livro pai vai ter mãe. Porque se a gente for levar o pé da letra, não haveria necessidade de uma genealogia humana para alguém que é Deus. Para que eu vou me intitular filho de, se eu sou o próprio Deus encarnado? Quando você vai ver no Olimpo as mitologias gregas, alguma vez, quando Zeus encarnou na Terra, ele assumiu genealogia de ser filho de alguém? Ele era Zeus encarnado. E aqui nós temos um Yeshua com genealogia paterna e materna. E ali o problema da circuncisão, que é o marco doutrinário que rompe, segundo os cristãos, o judaísmo e forma o cristianismo. E, na verdade, não aconteceu isso daí. Vamos lá em Atos capítulo 15 para a gente ver isso? Porque aí é a ponta para a gente deixar para a semana que vem começar de Atos capítulo 15. Passa só o próximo, Levi, se eu esqueci algum aqui. Isso daí eu vou começar na semana que vem. Olha ali que interessante. Passa lá, Levi, só para dar uma pincelada nisso aqui. Olha lá, ó. Atos capítulo 1, verso 13 e 14. Não, passa o próximo, acho que é o próximo, Levi, peraí. Aqui. Olha lá, ó. Atos capítulo 9, verso 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Adão, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns da seita, o caminho, chamado seita ou caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aonde estavam os adeptos de Yeshua? Estavam nas igrejas ou estavam dentro das próprias sinagogas espalhadas nas cidades de Israel? Para que fossem as sinagogas. Então não havia uma ruptura entre os judeus praticantes da tradicional fé judaica e daqueles que aderiram a Yeshua, porque não há motivo para haver ruptura. Dentro de uma mesma sinagoga que Paulo ia investigar, haviam aqueles que flagrantemente, Filipe, diziam Yeshua é o Rabi, é o Messias, e outros que não, mas isso não inviabilizava, pastor, a prática de Torá que eles faziam ali dentro. Porque a prática de Torá não muda pela existência de um reconhecimento de Yeshua como Messias. Esse é o grande erro que uma determinada instituição aqui no Brasil, há quase 30 anos atrás, cometeu quando grosseiramente institui o nome judaico-messiânico. Por acaso aquelas sinagogas ali de Atos, capítulo 9, eram comunidades judaico-messiânicas? Ali está dizendo que eles iam procurar alguns que reconheciam Yeshua dentro das sinagogas. Nós somos uma casa judaico-messiânica? Porque, por excelência, Israel
é o povo que anunciou para os 4 cantos da terra que haveria um Messias que brotaria de dentro dela para salvar a humanidade. Então, quem que é o povo messiânico? Falar que judeu é messiânico é redundância. É redundante. E isso não pode ser um fator que nos leva à separação. Porque é dessa ruptura de não conseguir este alinhamento que ocorre a tal, a Assembleia de Jerusalém, que os cristãos usam como pretexto para ver a tal ruptura com a casa de Israel. Haviam muitos judeus que reconheciam Yeshua no seu tempo como Messias. Uma outra multidão que não reconhecia. Imagina quando, somado a isso, pastora, vieram as nações. Era um conflito, Ulisses, dificílimo de se administrar. Você vê que já havia problema entre os próprios judeus reconhecedores de Yeshua com aqueles que não eram, mas estavam convivendo juntos. Imagina quando você abre as portas para um mundo, para a Galileia das nações lá de Isaías, que não tinha Torá. Administrar isso foi como uma panela de pressão pronta para estourar a tampa. E a tampa estourou. E dela vieram todas as segmentações religiosas que se pautam nas religiões abrâmicas. Não pensem que não é daí o problema. Houve contenda entre os irmãos. Qual foi o primeiro problema da casa fundada aqui há 8 anos? 8, né? Estamos no 8º ano. 8º ano. Quando houve contenda aqui dentro, formou-se o quê? Uma outra casa. A contenda, obrigatoriamente, ela vai disseminar um movimento doutrinário para aqueles que não conseguem conviver com as diferenças que existem. Porque Torá não cai nesse problema. Aí nós começamos a olhar os famosos bordões do nosso velho conhecido lá de Jerusalém. Agora em Vitória há uma outra opção. Ele anuncia isso publicamente. Houve uma contenda e essa contenda gerou uma casa com uma visão diferente. Visão diferente significa que criou-se uma doutrina para adequar aqueles que não conseguiam permanecer. Ali o problema de Atos. Esse é o problema da contenda. O que acontece quando Ló rompe com Abraão? Não é Abraão que rompe com Ló. Ló rompe com Adonai, e ele toma Abraão como o representante de Adonai e rompe com Abraão. Abraão diz assim: se fores para a esquerda, eu vou para a direita. O que acontece dali? Os filhos de Ló coabitam com Ló, formam 2 nações inimigas de Israel. Esses filhos recém-formados vão se unir a Esaú e nasce o que dali? O islamismo vem dali. As nações árabes que hoje não permitem Israel ter um petróleo barato, ter uma água acessível, tem que dessalinizar, que querem todo o tempo a faixa de Gaza, as colinas de Golã, a Jerusalém Oriental, que é motivo daquela confusão toda. Nasce de uma contenda não resolvida entre Ló. Eram irmãos, sobrinho. Eu acredito piamente que Abraão levou até o limite o relacionamento. Eu tenho essa plena certeza. Quando ele tira de dentro de Sodoma e Gomorra, ali no ato da destruição, era a última chance que ele dava a Ló de dizer assim: Ló, me segue, não tenta competir comigo. Mas aí Ló dá origem a um povo, junto com Esaú, que hoje está aí o problema, não sei quantos 1000 anos depois. Contenda. Toda vez que houver uma contenda dentro de um ambiente que pode ser uma doutrina ou seguir uma vida de Torá, tudo aquilo que sair dali forma uma nova forma doutrinária de viver o cristianismo. Ele segue exatamente a força que o cristianismo teve para se sustentar até hoje, nada mais é do que a excelente figura do Messias. Eles escolheram a dedo.
Se o cristianismo tivesse descaracterizado Isaías, descaracterizado Ezequiel, descaracterizado qualquer um dos grandes aí que escreveram porções da palavra, não teria tido o impacto que teve de formar uma religião como essa, chamada cristianismo, como você pegar a figura do filho de Elohim. Roma esperou o momento adequado para levantar um com uma imagem tão sólida e tão confiável que sustentaria essa doutrina durante muito tempo. Não houve outro que conseguiu um sucesso tão grande quanto Roma, que escolheu aquele que é perfeito diante de Elohim. E aí cria-se todo esse problema. Olha lá, Atos capítulo 15, vamos ler do 1 ao 5 para a gente encerrar. E nós vamos começar daqui no sábado que vem. O título diz a controvérsia acerca da circuncisão. Mas vocês vão ver que a controvérsia não era, a circuncisão era só o pano de fundo. A circuncisão era símbolo de toda a tradição judaica naquele tempo, né? Que Yeshua, em muitas delas, confrontou diretamente. Olha o capítulo 15, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os... Então, presta atenção nessa caracterização. Aqui está dizendo que alguns que tinham descido da Judéia estavam ensinando alguns irmãos. Parte-se do princípio que se era irmão, congregacionalmente eram um só povo, viviam a mesma ideia, viviam o mesmo contexto, não havia divisão, somos irmãos. E disseram, se não vos circuncidardes, conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Então vieram fariseus, trazendo uma questão doutrinária para dividir uma comunidade que andava junta. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, a violência devia ser tão grande contra o gentio que estava absorvendo Torá, que Paulo toma a contenda de Adonai contra estes homens que vinham contender com eles. Foi Adonai contendendo com aqueles que contendiam com a Torá. Porque, me respondam uma coisa, quando é que houve na Torá algum princípio de salvação vinculado à circuncisão? Salvação e circuncisão, pastora Sandra. Me fala onde na Torá, Leomar, Léo Rodrigues, Ulisses, que existe um vínculo flagrante entre circuncisão e salvação. Não estou dizendo que não é mandamento, que não é sagrado, não estou falando nada disso. Eu não estou dizendo nada disso. Estou falando tanto da circuncisão do coração quanto da circuncisão física. Aqui era a questão da circuncisão física. Quando é que a circuncisão física foi pré-requisito para a salvação? Causa e efeito, exatamente, isso aí. Ou seja, você circuncida igual você batiza no catolicismo e você adere à salvação. Tanto é que quando o bebê está morrendo no hospital logo que nasce, um dos desesperos da família católica é que ele não teve tempo de ser batizado para ser salvo. Esse ponto da circuncisão física com a salvação na Torá, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. Eles, sendo enviados pela comunidade, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando o retorno dos gentios. Esta notícia dava grande alegria a todos os... Eram judeus que estavam recebendo essa notícia. Subir a Jerusalém. Foi feito o tal do concílio de Jerusalém para resolver um problema de contenda. Porque Jerusalém é onde tem os tribunais divinos para esse tipo de julgamento. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos, pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Elohim tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los
e mandar-lhes que guardassem a Torá de Moisés. Aqui houve a contenda, mas da onde parte a contenda? Dos irmãos ou aqueles que eram de uma seita, de uma doutrina, de um segmento, partidários de uma visão humana? Eram fariseus, que presos a um sistema criado por eles mesmos, não conseguiram ver a maravilha de Elohim em meio aos gentios. E aí aconteceu uma divisão. Por essa divisão, Paulo sucumbiu em meio à comunidade judaica, porque ele defende o direito dos gentios de se achegarem à Torá por meio de uma Torá no coração, onde os mandamentos viriam sendo agregados ao gentio à medida que ele tivesse condições de cumprir o mandamento. Mas o fariseu queria que eles absorvessem toda uma tradição por trás disso, que os caracterizasse como judeus, e não era isso que Adonai esperava. Adonai esperava que eles reconhecessem a Torá e guardassem os mandamentos da Torá, cada um no seu tempo. E aí vem a tal da história: para nós basta não comer carne sufocada, sangue e os ídolos. E o cristianismo assume isso como doutrina e segue. Você sabe o que é uma das coisas mais interessantes disso tudo, pastor? Que aquilo que o cristianismo usa como base para justificar uma abstenção dos demais mandamentos da Torá, a enciclopédia judaica faz um comentário sobre essa postura de Paulo e diz assim: dentro daquilo que nós judeus compreendemos como um posicionamento de um gentio que quer retornar para a Torá, as aplicações que ficam decididas no Concílio de Jerusalém nada mais são do que aquilo que o judaísmo já orientava com que os novos convertidos seguissem. Para o judeu não foi criado nada novo. A decisão foi simplesmente essa. Paulo ali deu continuidade a uma coisa que os judeus já faziam como orientação permanente. Está na enciclopédia judaica comentando a postura de Paulo de Tarso a respeito dessa questão aí. Vocês acham que o judeu não comenta e estuda sobre Brit Hadashah? Porque Paulo era intitulado e reconhecido judeu no tempo dele, então era obrigado que a casa de Israel comentasse a sua postura. Disseram: Paulo não fez nada de novo que os judeus já não faziam. Quer ver? Passa ali, Levi. Eu acho que eu botei aqui. Passa. Mais na frente, passa. Vai. Olha lá. Passa. Acho que está logo aqui à frente, quer ver? Passa. Olha lá a enciclopédia judaica falando lá. Tirei na íntegra dela. A enciclopédia judaica considera a decisão de Tiago e Paulo por não obrigar a circuncisão de não-judeus, assim como as leis referentes ao sangue, carne sufocada e prostituição, originaram do conceito das leis de Noa, leis que o judaísmo considerava que deveriam ser seguidas pelos gentios. Portanto, o concílio não estava chegando a novas conclusões em relação a como tratar os gentios, mas seguindo uma tradição judaica já estabelecida. Quem fez a confusão? Os fariseus. Aceita. Aqueles que tinham uma doutrina humana mais valorizada do que a própria Torá. Eles não seguiram a orientação dos pais. E eu não estou dizendo que a circuncisão não deve vir para o gentio, isso é outro ponto. Podemos conversar sobre isso depois. Mas o que eu estou querendo dizer é que para o judeu não foi incêndio nenhum que aconteceu. Paulo está isento diante da comunidade judaica de ter feito alguma coisa. Quem se comprometeu junto aos judeus foram os fariseus daquele tempo, que não olharam Torá. Olharam talvez de uma forma literal, mas não olharam Torá na sua essência, porque ele testificou aqui as grandes maravilhas que Elohim fazia no meio dos gentios. E é essa a questão que nós vamos começar a abordar, porque dentro do que é a doutrina cristã, esse viés é usado como sustentação para todos os pontos. E aí nós vamos lá na questão da ressurreição do Mashiach ao terceiro dia. Que nós vamos ter que falar desse negócio, não vai ter como escapar disso. Nós vamos voltar a tocar no assunto Seder de Peça, para sedimentar que ali não é nada além de uma prática judaica milenar de se celebrar Peça, entre outras coisas. Lembre-se, o problema começa por causa de uma contenda. Uma contenda de quem era partidarista de uma visão, de uma ideologia, de uma forma de viver, e não olhou o grande benefício da coletividade se suportar em amor.
Que o Eterno nos abençoe na semana Leclerá e nos dê um Shabat de paz na próxima semana. Em nome de Yeshua Messias. Amém.